Olá, estamos de volta para encerrar essa sequência de assuntos e o tema agora é compilação. Antes de iniciar o tópico propriamente, um comentário sobre o que conecta todos esses temas, né? Ambientes de execução, especialmente interpretadores, e este dos compiladores. Se você tem uma ideia de uma linguagem, se você quer explorar uma ideia sobre linguagem de programação, criar uma linguagem nova, a primeira decisão é se essa implementação seria feita como um interpretador ou como um compilador. São duas grandes estratégias, duas grandes abordagens de como tornar uma linguagem de programação real, como implementá-la, como trazer a ideia para o mundo, né? Com seus prós e contras, né? Para estudo de linguagens pelo estudo, os interpretadores são uma escolha mais comum, né? Livros de linguagem de programação que tem uma abordagem assim, experimental, né? Mão na massa, eles, via de regra, optam por implementar mini-linguagens como interpretadores, pequenos interpretadores, né? Muito bem, então esse é o grande, é a visão de longe, né? É a grande imagem, a grande paisagem desse assunto, tá? É como implementar uma linguagem, por interpretação ou por compilação. Então, dando encerramento, então, por este último tópico, vamos falar de compilação, onde não se executa, mas se transforma, se traduz. Essa é uma diferença de cara. O compilador não é um ambiente de execução. Ele não realiza as ações descritas no programa que ele processa. Tá? Enquanto a gente viu que o interpretador ele age, né? Então, se é uma linguagem de descrição de imagens, ele desenha. Se é uma linguagem genérica que faz aritmética, ele faz a conta, né? O compilador não. O compilador ele recebe aquele programa, ele entende aquilo, mas ele cuida de traduzir para um outro alguém executar. Tá? Então, se você quiser, tá aqui o ponto, né, que traduz para uma outra linguagem. Se você quiser ser muito rigoroso, assim, muito preciso, então não faz sentido falar em desempenho e portabilidade de compilador, né? Porque ele não age, né? Ele não executa os programas, tá? Então, assim, implicitamente, a gente está falando do desempenho do ambiente de execução para o qual ele gera o programa, tá? Então, assim, precisamente não existe o desempenho, não se fala desempenho do compilador, né? Claro, a compilação em si é demorada, tá? Pode ser demorada e muitas linguagens têm compiladores demorados. Mas aí a gente está falando do desempenho da compilação, não é isso. A gente está querendo dizer do desempenho do programa gerado, né? Então aí é mais apropriado falar do desempenho do ambiente de execução. Mas sim, as pessoas vão de maneira assim frouxa, né, dizer que estão falando do desempenho do compilador. Tá? Bom, essa figura é importante porque ela já anuncia algumas ideias, né? Então, nós temos aqui centralmente o compilador. Tá? Ele recebe um programa, escrito aqui numa coisa chamada de código-fonte, gerado pelo programador. O programador edita o código-fonte e submete ao compilador. E o compilador gera um código-objeto. Tá? Então, objeto aqui é no sujeito de alvo, né? Como a gente fala, é no sentido de alvo, né? Como a gente fala
em sujeito e objeto, né, numa frase, numa oração. Então, ele, ele escolheu o presente. Tá? Então, presente aqui é o objeto do verbo escolher, né? Então, aqui é objeto do compilador, objeto no sentido de alvo, né? E fonte no sentido de onde vem, né? Que é a origem, né? Então, são duas linguagens envolvidas. Na verdade, seria mais correto falar em três, porque existe a linguagem na qual o compilador é feito. O compilador é um aplicativo, ele é executado no ambiente de execução, então ele é feito em uma linguagem para algum ambiente de execução. Não confundir com o ambiente de execução alvo, né, da linguagem objeto. É um ambiente de execução do compilador funcionando. São três. É muito comum encontrar uma representação dos compiladores como um T, né? Um T onde numa ponta tem a linguagem fonte, a linguagem do código fonte, na outra a linguagem do código objeto e na base a linguagem do ambiente de execução do compilador como aplicativo. Né? Bom, isso não é novidade, né? Falar em código fonte, código objeto é um jargão presente já nas primeiras aulas de programação. Tá? Rigorosamente falando, mais uma vez, quer dizer, querendo ser chato aqui, querendo ser preciso com os termos, só faz sentido falar nisso em linguagens compiladas, né? Uma linguagem interpretada não existe código objeto, só existe um código, né? Então você nem deveria se falar também código fonte, mas fala-se, né? Não é estranho. Se estende essa nomenclatura aqui das linguagens compiladas também para as linguagens interpretadas de vez em quando. Lembrando que lá no interpretador só há duas linguagens, né? A linguagem interpretada e a linguagem de implementação do interpretador. Bom, essa figura também já antecipa conceitos muito importantes para a vida de um programador, tá? Que é o tempo de compilação e o tempo de execução. Tá? O Michael Scott, no livro lá, Programming Language Pragmatics, ele até extrapola isso, vai falar em vários tempos, tá? E muito mais tempos aqui, tempos de vinculação, segundo ele. Mas, grosso modo, a gente pode agrupar vários dos tempos dele em tempo de compilação e outros vários dos tempos dele em tempo de execução. Olhar de longe essa coisa e identificar esses dois grandes momentos, tá? Então, o programador ele tem que começar a se acostumar com a ideia de que coisas que o discurso dele no programa, quando ele está programando, tem coisas que ele está falando ali que são coisas sendo ditas para o compilador, ou coisas sendo ditas que o compilador pode dar conta de fazer. Né? E tem coisas sendo ditas que vão para a execução, né? Vão para o ambiente de execução, vão para o momento que o programa acontece. Por exemplo, no hardware seria o processador, né? São coisas para o processador cuidar quando o programa for executado, né? Então vamos ficar de olho nisso aí. Esse vai ser um ponto que nós revisitaremos e revisitaremos. Então isso se alinha com a ideia de propriedades estáticas e propriedades dinâmicas. Não é a mesma coisa, tá? Elas estão associadas, elas têm uma correlação, mas não são sinônimas, né? É como dizer que uma toalha fria é uma toalha molhada, né? Quase sempre num país tropical né? Você quer ver se a toalha está seca no varal, se ela está fria, ela está molhada.
Mas para quem já viveu um inverno muito forte, sabe que no inverno você põe a mão e fica na dúvida, porque ela está fria, mas não dá para saber se está seca, né? Então, o frio e o molhado têm alta correlação, mas não são idênticos. Assim como propriedades estáticas têm uma forte associação com o tempo de compilação e propriedades dinâmicas têm forte associação com o tempo de execução. Quais são essas propriedades? Nós vamos ver umas 4 ou 5. Né? Por exemplo, alocação estática, alocação dinâmica, vinculação estática e vinculação dinâmica, né, que é a da orientação a objetos, escopamento estático, escopamento dinâmico, a própria verificação de tipos estática e dinâmica, enfim. Nós veremos muitas propriedades estáticas e dinâmicas e há uma tendência a associar as estáticas a coisas que acontecem no tempo de compilação e as dinâmicas a coisas que acontecem no tempo de execução. Não assim, não são sinônimos não, tá? Elas são apenas correlatas, existe uma associação. Até porque um interpretador que só tem execução, né, ele tem propriedades estáticas e dinâmicas. Uma linguagem interpretada, ela tem também propriedades estáticas e dinâmicas, né? E lá naquele caso não existem esses dois momentos, existe um momento só. Bom, ou quem quiser olhar de muito perto vai enxergar no interpretador algumas diferenças de momentos lá dentro, mas enfim, isso é outro assunto. Vamos ficar aqui na compilação e nessa primeira apresentação, nesse primeiro contato com essa ideia de tempo de compilação e tempo de execução. Bom, assim, tipicamente, geralmente, historicamente, é comum pensar que o ambiente de execução-alvo é o hardware. Tá? É o que se faz numa disciplina, introdução à programação, que adota linguagens como Pascal, C. Então, já se cria essa divisão, uma divisão natural nas linguagens de programação. Aquelas que são programadas em compiladores e executadas em hardware, como C, C++, Pascal, e aquelas que são executadas e programadas textualmente em interpretadores, como Perl, Python, JavaScript, Lua, Ruby, PostScript, né? Bom, de uns tempos para cá, né, como nós já vimos, com o advento das máquinas virtuais, que são interpretadores especiais, né, que tem uma linguagem baseada em bytecodes, e também os interpretadores gerais, né, como alvo da compilação, que é o caso de JavaScript, essa dualidade foi quebrada, tá? Aquela visão simplista inicial, tá? E aí que vem um tal termo chamado linguagens de programação híbridas. O que são essas linguagens de programação híbridas? É um tema até do livro texto, né, o CBEST, tá? São justamente linguagens programadas em compiladores, mas executadas em interpretadores. Então nós temos aqui 3, tá? O que eu vou chamar de compilada, entre aspas, clássica, que são executadas pelo hardware, as interpretadas genéricas, né, baseadas em linguagens escritas como texto mesmo, né, não binárias e tal, e as híbridas, né, que tem um tipo de compilação e execução por interpretador. Tá? Então, inclusive, eu vou mostrar aqui o Java, que é o caso emblemático, né? Java que foi uma linguagem dominante aí, talvez a linguagem líder na programação de servidores. Muito dos benefícios vem dessa combinação. Aí vamos entender qual é a vantagem de cada perna dessa. Qual é a vantagem da compilação
E qual a vantagem da interpretação, né? É um tema que eu deixei um tanto pendente. Já falei da portabilidade, já vimos a portabilidade e voltaremos. Tá? Mas falando em Java, eu quero aqui rapidamente executar na linha de comando mesmo essas coisas. Então, eu fiz um programa aqui chamado prog.java. Esse é o arquivo, esse é o código-fonte, né, da linguagem Java. Então, ele tem aqui uma classe, que nós veremos o que quer dizer isso, chamada prog, de programa, que é o mesmo nome do arquivo. E dentro existe uma função main, né, com uma série de modificadores aqui, que não é o caso, e uma impressão print, hello friends, né, em homenagem aqui à série Mr. Robot, né. Então eu vou compilar com o compilador Java. Veja, primeira etapa, compilador Java. Tá. Muito bem, vamos ver o que é que temos. Eu vou listar todos os programas, ponto, asterisco. Asterisco é um coringa aqui, né? No LS. Ele diz que prog. Qualquer extensão. Então vejam que além do prog.java que já havia sido criado, ele criou um prog.class. Esses são os bytecodes, tá? Então como é que eu posso ver esse arquivo? Bom, primeiro eu vou chamar um programa que todo Unix tem, que olha o arquivo e tenta inferir o tipo dele. Então eu vou chamar esse file e ele vai me dizer o que é isso. Bom, não está muito claro para mim, não foi uma mensagem legal, tá? Se eu fizesse o file com prog.java, ele está dizendo o arquivo é um arquivo de texto que tem um programa em C. Ele reconheceu algumas características. Esse file não é tão esperto assim, né? Ou pode ser um texto em ASCII. Para o prog.class ele não foi tão esperto. Mas vamos visualizar esse arquivo binário fazendo um xdump "-c de clássico do prog.class. Não sei se vai caber na tela, então eu já vou fazer um pipe, quer dizer, vou jogar em outro programa meu paginador, que é o less. Então essa é a primeira página. Então aqui nós temos os endereços, né, em hexadecimal dentro do arquivo, e os endereços relativos ao início do arquivo. Então, como está em hexadecimal aqui é 0, 16, 32, 64. Aqui nós temos tudo em hexadecimal byte a byte. Então, em Java existe essa convenção, ó, café baby, né? Café baby é quase como uma assinatura de um arquivo Java objeto, um arquivo objeto Java. Muito bem. Aqui nós temos a visualização dos mesmos dados como texto. Então aqui temos a string Hello Friends, uma série de strings aí. Enfim, isso aqui mais para o fim, não tem tanta string, né? Aqui deve ser realmente o programa, os bytecodes do programa. Muito bem. Como é que eu executo esse programa? Com a máquina virtual. Tá? Isso não é um programa executável em si. Ele precisa do interpretador, da máquina virtual que chama Java. Então eu chamo Java prog e o programa é executado. Isso é uma linguagem híbrida. Ela tem um compilador, mas ela tem a máquina virtual. Muito bem. O processo de compilação clássico tem várias etapas. Tá? Quando eu digo clássico, é aquele que visa o hardware, né? Bom, existe aí, então assim, quando eu chamo um compilador como GCC, na verdade,
o GCC ele é uma espécie de guarda-chuva, como se diz. É um termo que vem aí da língua inglesa. Ele é uma fachada que por baixo dos panos, na verdade, envolve vários personagens. O compilador propriamente é só uma etapa. Existe o montador, existe o linker, tá? O loader não. O loader é quando você executa, tá? Ele não faz parte da compilação propriamente, mas aqui é o ciclo de vida inteiro do programa, desde a criação até a execução, tá? Então, o loader aqui não faz parte do momento da compilação propriamente, tá? A compilação termina aqui no código objeto executável. Então, partindo do código-fonte, a primeira coisa é esse compilador propriamente dito, que ele gera um código-objeto em linguagem de montagem, tá? Então, isso é o clássico, isso é o que se faz numa disciplina de compiladores geralmente, tá? Você gera a partir da linguagem fonte, do código-fonte, você gera código em linguagem de montagem. Isso é o clássico até numa disciplina, mas não só numa disciplina. Existem compiladores que geram direto código-objeto em linguagem de montagem, ou em linguagem de máquina, em código de máquina? Sim, existem. Mas, convenhamos, não há ganho nenhum nisso, tá? Não é, é reinventar a roda, é fazer algo que já está pronto. Existem tarefinhas chatas que já estão prontas no montador. Se você for fazer um compilador direto para código de máquina, você vai ter que fazer essas tarefinhas de novo. E outra, sujeita a erro, sujeita a refazer. Né? Quando você usa um montador pronto, um assembler pronto, que é a mesma coisa, né? A palavra em inglês é assembler, montador é assembler, você se beneficia de ter ali um código que tem muitos anos desenvolvido por uma empresa, já está filtrado de erros, enfim. Tá? Então, a segunda etapa é pegar essa linguagem de montagem e transformar. Então aí vem o montador. Olha, o montador é um compilador também, tá? Ele é um compilador específico, um compilador da linguagem de montagem. Por que a gente não chama compilador? A palavra compilador. Por que a gente não diz que é um compilador? Por dois motivos. Primeiro, para não misturar com esse compilador propriamente, porque é mais comum que eles sejam usados juntos. É difícil alguém programar em linguagem de montagem direta, né? É uma coisa mais uma exceção hoje, né? Hoje em dia. Normalmente esse montador é trabalhado junto com uma outra linguagem de alto nível. Então, para não misturar os dois, a gente não costuma dizer que o montador é um compilador, mas ele é. Outra coisa é que a linguagem de montagem ela tem muito poucas abstrações, né? Em comparação a uma linguagem de alto nível. Ela é muito próxima da linguagem de montagem. Então, o montador em si, como compilador, não é um compilador complexo. Ao contrário de um compilador mais geral, né, que faz coisas muito mais exigentes, né, resolve problemas muito mais árduos, né, digamos assim. Muito bem, e daqui vem o código objeto em linguagem de máquina, em código de máquina, mas ele ainda não está pronto. É aqui que nós vamos juntar o código das bibliotecas, na última etapa, que é a link edição. Tá? É a link edição que vem aqui com o código objeto das bibliotecas. Existe até uma ilusão lá, por exemplo, em C, quando você faz include de um header file, o header file não é a biblioteca, né? Ele não tem o código, a substância da biblioteca. Ele só tem um resuminho de como deveria ser usado cada função. Como deveria ser usado o printf, como deveria ser usado o puts, como deveria ser usado o scanf e por aí e assim por diante. Quais são os parâmetros, os nomes, os retornos, só para ver se você não está usando errado. É só isso que um header file tem, é muito pouco, tá? É só a definição, é só a assinatura das funções em C. O header file tem. O código em si das bibliotecas vem depois, ele vem na link edição, e esse é um programa que nós vamos entender mais para frente, nós vamos fazer umas
link edições de brinquedo, né? Quer dizer, vamos inventar uma linguagenzinha muito resumidinha de brinquedo e vamos fazer link edições para ter pelo menos uma imagem mental do que é feito. E aí vem o arquivo executável com tudo, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco o GCC fazendo todas essas etapas, tá? E por fim vem o loader, o carregador, que é já a parte do está associado ao sistema operacional, né, para execução, tá? O loader, inclusive, está escrito aqui no Unix, na família Unix, é chamado de LD, é o mesmo programa do link. O linker e o loader são o mesmo programa. O programa tem chaves de funcionamento. Você chama com uma chave, ele vira um linker. Você chama com outra chave, ele vira um loader. Mas é o mesmo programa porque eles têm o mesmo mistério, né? Eles têm o mesmo tipo de coisa que é feita, que é relocar código objeto. Nós veremos isso, tá? Só que um reloca com arquivos objeto em disco e o outro faz a relocação com arquivo vivo na memória, tá? Veremos isso. Essa figura, eu fiquei contente de reencontrá-la nesse livro do RISC-V, né? Com outra cara aqui, tá? É a mesma figura, aí ó, compilador, assembler, o código colinker, o loader, é a visão clássica das etapas de compilação. Tem livros que gostam de mostrar aqui na compilação 3 etapazinhas que são análise léxica, análise sintática e análise semântica, que é como se ele abrisse aqui o compilador, tá? Mas eu pessoalmente não gosto de fazer isso porque essas etapas também estão no interpretador, né? O interpretador também faz análise léxica, sintática e semântica. Então, só avisando vocês, porque os livros variam nessas etapas. Então, aqui aparecem mais coisas em alguns esquemas visuais, mas vocês veem que aqui, por exemplo, ele não fez, né? Então, uma questão. Olha, uma coisa que eu não mencionei aqui quando eu falei do linker é que esse esquema em que o código objeto das bibliotecas vem já pré-compilado é chamado de compilação separada. E aí tem esse super programa que sabe pegar código objeto e costurar e misturar tudo num só, uma coisa assim extraordinária. Eu particularmente sempre me encanto aí em imaginar o que faz um linker, né? Como ele dá conta de fazer, tá? Porque não deveria ser simples. Claro que é algo que já está consolidado, né, há décadas e uma vez que se fez um linker não precisa fazer de novo, é algo que praticamente ninguém estuda, né? Existem poucos livros com isso, mas não deixa de ser, não podemos deixar de reconhecer aí o brilhantismo desse personagem, o link editor, tá? Mas, por exemplo, eu já trabalhei com linguagens que não têm compilação separada, ou seja, elas exigem que o código-fonte das bibliotecas esteja junto, tá? Então, o compilador aqui, ele tem acesso ao código-fonte das bibliotecas. Geralmente são linguagens que requerem ou das quais se espera um código-objeto com muitíssimo desempenho. Então, elas fazem otimizações animais, né? Otimizações profundas. E esses compiladores. Então, com o código-fonte das bibliotecas, ele tem mais recursos, né? O compilador tem mais recursos. Mas isso é raro. É muito mais conveniente trabalhar com compilação separada, até porque tem muita biblioteca que não é código aberto, tá? O esquema de distribuir código compilado tem muito a ver também com o segredo industrial, né? Com o segredo das bibliotecas, de como elas foram feitas, tá? Então, para se evitar que alguém tenha acesso a esse conhecimento, a distribuição é feita apenas em código compilado, tá?
E, inclusive, isso tem a ver com portabilidade, porque quando a gente fala em portabilidade, é portabilidade do código objeto. Se a gente distribuísse o código-fonte, portabilidade não seria tanto um problema, porque distribuindo o código-fonte bastaria recompilar o programa para a sua arquitetura. Tá? Muito bem, vantagens do uso da compilação. Vai ser essas duas linhas aqui no fim. Primeiro é a antecipação de erros. Um compilador, ele vasculha o programa inteiro, ele tem que entender o programa inteiro para compilar. E nessa compilação ele já filtra erros. Então está escrito aqui, o compilador processa todo o programa. Então ele varre todo o programa para fazer a tradução. E aí tem desde erros de digitação, né, erros de escrita, erros de tipos, né, para linguagens que têm verificação de tipos, um monte de erros. Não todos os erros, obviamente, tá? Mas em linguagens interpretadas clássicas, você pode até imaginar de ter lá um pedacinho no seu programa que raramente é usado e você até digitou errado. E você não dá conta disso, porque os testes não são bem feitos, é muito difícil fazer testes completos, né? Assim, alunos que estão começando, eles têm um otimismo, né, em relação a fazer testes. Fazer testes bem feitos é uma arte, tá? É uma especialidade, né? É um campo de estudo da engenharia de software, tá? É uma especialidade profissional. Existem profissionais especializados em testes. Então você pode ter não feito bons testes, você pode ter esquecido, e foi um erro de digitação que vai estourar lá no usuário, né? O usuário que tem esse poder, né, de encontrar os erros que você mesmo não encontra, né? Claro, o que eu estou falando aqui não é uma coisa comum, não é por isso. Mas é só um exemplo emblemático, digamos assim, de algo que, sim, você se beneficia de que o seu programa seja todo vasculhado e examinado por alguém, o que numa linguagem interpretada clássica não é garantido, tá? Então essa antecipação de erros é uma vantagem. Outra vantagem que está aqui e não está aí em muitos dos arquivos que eu pus para download é a otimização. E isso é um assunto para uma outra disciplina, tá? Uma disciplina de compiladores ou compiladores 2. Há muito a se dizer sobre otimização. Talvez seja a nata, seja o suprassumo do estudo dos compiladores, né? A especialidade, a área de pesquisa mais ativa no estudo de compiladores ou de novos compiladores é o estudo de técnicas ou estratégias de otimização. Tá? Um compilador como o GCC ele tem uma chave de compilação onde você controla os níveis de otimização. Tá? Então, isso é um tópico que está fora da disciplina, mas que valeria a pena. Aí, certamente há vídeos e vídeos sobre como otimizar, como saber usar o GCC, como saber escolher as chaves apropriadas de compilação do GCC. Tá? Muito bem, nesse material eu queria falar aqui de pré-processador. Tá? O pré-processador C, que eu vou dizer que ele é uma espécie de interpretador, um interpretador da compilação. É engraçado isso. Mas esse tema vai ficar para um outro momento. Então, avançando aqui, temos um roteiro que é o final. Né? Eu vou fazer essa atividade aqui 7.1. Então, voltando, eu tenho aqui um arquivo que está lá no roteiro chamado CLP Lab. Bom, nem tem
é um programa inútil. Ele não imprime nada, não lê nada. Obviamente, se eu executar esse programa, o programa funciona, mas eu nem vou saber, porque ele não interage, né? Ele não tem interação com o usuário. É de propósito aqui para não precisar nem incluir, né, o header file, né? Seria um programa mais básico possível. Ele cria uma variável e atribui um valor. O que o roteiro propõe é vamos conhecer aquelas etapas que foram montadas, mostradas naquele gráfico a partir do GCC, tá? Então, o primeiro deles é o da montagem. Então, vamos ver aqui primeiro que arquivos nós temos com esse nome aqui, clp lab.c asterisco, só temos este arquivo, tá? Esse diretório. Bom, aí sim, gcc-s clplab.c, repetindo aqui. Opa, apareceu um ponto S. Vamos examiná-lo aqui com o less, nosso paginador. Já coube tudo aqui, ó. Já coube tudo uma página pequenininho. Esse é o código de máquina, tá? Então vamos, não vamos querer entender isso. Isso é tema de várias disciplinas por aí para frente. Temos aqui uma seção texto. Guardem isso aqui porque nós vamos ver esquemas de memória onde vamos falar de texto. O texto é o código do programa, tá? É um nome até ruim esse nome texto, né? Porque texto fica parecendo que é uma string, é coisa de string, né? Quando na verdade é binário, mas texto quer dizer o código de máquina, né? O programa propriamente. Não é área de dados, não é área de variáveis, não é área de strings, não é área de constantes, é uma área de código, tá? Então tem aqui versão de build, aqui um valor global, underscore main. Isso é uma exigência do C, uma exigência do Unix, é uma convenção, né? Ele precisa desse símbolo global, underscore main. É o pouquíssimo que ele exige, tá? Há muito poucas exigências do que vem a ser um programa em C. O ponto de entrada, né? Onde começar. Muito bem, esse símbolo é o label, né? O rótulo aqui, ó. Aqui tem uma diretiva de alinhamento. É interessante entender alinhamento, mas fica para uma próxima. Muito bem, ó, ele está montando aqui o stack frame, nós vamos falar sobre isso. Mas aqui, ó, ele está carregando o valor 15 aqui numa variável. Muito bem, não vem o caso entender a linguagem de montagem, isso é tema para outras disciplinas. Isso aqui é a montagem do stack frame, né, de um registro de ativação, veremos isso no próximo encontro. Vamos entender melhor isso. É a montagem de um stack frame de uma função, no caso a função main. A primeira função, a mãe de todas as funções de um programa em C, eu diria de um programa em Unix também. Vamos sair aqui com Q. E vamos para a próxima etapa. Então executamos só a compilação. Quando eu fiz um "-s", eu chamei o compilador e parei, gerei um resultado intermediário que é a versão em linguagem de montagem. Agora eu vou avançar 2 níveis. Eu vou executar essa e a próxima que é a montagem, tá? Então aqui é gcc-c clplab.c. Então vamos ver aqui. Apareceu ali um ponto O de objeto, tá? Então vamos ver aqui o file, se ele me mostra. Ele diz assim, um arquivo objeto de Intel, 64 bits, né? E aqui a versão do sistema operacional. Sistema operacional Mac, MACH, é um antigo kernel Unix, né? Multikernel. Bom, vamos ver esse arquivo vamos fazer um dump de arquivo binário clássico, tá? Desse arquivo.
Xdump aqui no meu sistema. Existem vários tipos de visualizadores de arquivos binários, tá? Vários programas aí. Muito bem, eu esqueci de chamar o paginador aqui, pipeless. Então ele vai gerar esse arquivo e cuspir no paginador. Então aqui nós estamos vendo desde o início, primeira linha. A linha começa no endereço 0, 16, 32. Parece com o que a gente já viu em Java, né? Bom, mas aqui, por sua vez, nós temos algumas strings aí no meio. O main, o símbolo main aqui. Muito bem, Q de quit do less. Esse é o arquivo objeto, é um arquivo que tem um formato binário misturado aí com strings internas. Por fim, vamos gerar tudo, né? Vamos chamar agora o linker também. Então é o GCC puro, GCC select. E aí ele gera um a.out, né? Eu primeiro posso executar esse a.out, que não faz nada, não imprime nada, a gente já sabia isso, não teve muita graça isso. Mas nós vamos visualizá-lo também com Xdump no modo clássico, tá? Um arquivo binário, e vamos jogar no paginador. Então, deu um arquivo bem maior, né? Ele tem, olha, ele tem mais, né? Ele tem aqui, ó, indicação da biblioteca de sistema, tá? Enfim, eu para falar a verdade, não entendo esses detalhes dessa arquitetura aqui. Mas é um arquivo binário também um pouco maior, faz sentido, né? Porque ele veio da link edição daquele primeiro arquivo objeto com os arquivos das objetos das bibliotecas. E é isso, tá? Nós temos ali um exercício, dois exercícios para fechar essa bateria, né, de ambientes de execução, interpretadores e compiladores. Bom, aqui temos um exercício aí da filosofia grega, né, que é do gênero e da espécie, né? Achar o gênero e a espécie. Cadê o meu escritor aqui? Antes dos biólogos lá, né? A gente já naturalizou isso aqui da classificação, da taxonomia dos seres vivos, né? Mas isso, na verdade, vem do exercício de filosofia. Dados dois conceitos, identificar o que há em comum entre eles, é o que os classifica como de um mesmo gênero e o que os diferencia, né? Então, aplicativos em gerais e interpretadores. O que há em comum entre um aplicativo em geral como o Word, como um jogo, enfim, o Tetris, né? Com interpretadores em geral, como o Python, o GoScript, né? E o que é de diferente entre eles, tá? Bom, a mesma coisa para interpretadores em geral, com as máquinas virtuais, né? O que os coloca numa mesma caixa e o que os diferencia, e interpretadores e compiladores, tá? Então, esse é um bom exercício aí conceitual. Isso aqui já é uma brincadeira com algo que era comum nas revistinhas de quadrinhos, né? Da Turma da Mônica, da Disney, né? Tinha umas palavras e você tinha que encaixar lá. Acho que coquetel também, né? Passatempo. Bom, então nós temos umas palavras e umas relações, tá? Alguma coisa funciona aqui nessa outra coisa. Tem uma coisa que é um desse e é um desse. Quais são as palavras? Interpretador, hardware, compilador, aplicativo, ambiente de execução
Esquema de implementação de LP. Esquema de implementação de LP é aquilo que eu falei, é uma forma de fazer a linguagem de programação existir, né? É uma forma de implementar. Tá? Muito bem, encerramos essa bateria e para o próximo encontro vamos avançar outros assuntos, mas deixamos várias pendênciazinhas aí para as quais retornaremos, né? O desempenho dos interpretadores, a segurança, o link editor, o pré-compilador. Então, até lá.